que vai caracterizar o patos. Ele tem um lado vulnerável. E esse lado vulnerável, esse patos, é que muitas vezes vai perturbar e vai impedir a realização plena da natureza, tendo em vista que essa natureza é de um ser dotado de logos, né? Quando não há a virtude que é característica do Sócrates, né? O autodomínio. Então, o que move o homem, para Aristóteles, o verdadeiro motor dos atos humanos, não é o intelecto, como Sócrates pensava, não é o intelecto, é o desejo. O intelecto sem o desejo, ele é impotente. Então não basta saber o que é o bem, é preciso desejar o bem. E o desejo, Aristóteles diz, é errante. Ele tanto pode ser dominado, determinado pelo logos, pelo pensamento, pelo entendimento, pelo raciocínio, como ele pode ser determinado pela paixão, pelo patos. Então, o desejo que não é dominado, que não é dirigido, que não é direcionado para o bem, ele se torna um elemento de perturbação, um elemento de... Por isso, Aristóteles vai considerar 4 virtudes absolutamente fundamentais com relação à questão da cidade. E ele dedica um livro inteiro à questão da temperança, que depois ele vai retomar no último livro, quando ele fala da felicidade, um livro inteiro sobre a justiça e um livro sobre a prudência. A coragem, então a temperança, a coragem, a justiça e a prudência merecem de Aristóteles uma reflexão profunda, porque são virtudes estratégicas no seio da cidade. A temperança, ele diz, não é nem uma virtude propriamente, mas é um meio. Se não houver domínio do patos, não há como desenvolver a virtude. Então, a virtude da temperança, de você conter na medida, você dominar essa vulnerabilidade, você não ser totalmente submetido aos afetos, aos apetites, aos desejos, mas você saber orientar isso de alguma maneira, ou dentro de alguma medida, é fundamental para o desenvolvimento da virtude. A coragem, porque sem ela você não permanece na sua decisão, você não permanece na sua posição. A justiça, porque a justiça para ele é a virtude da relação social, é a virtude na relação com o outro. Então, se ele está falando em cidade, essa justiça como virtude do sujeito, ela tem que aparecer. E a prudência, porque é por ela que eu vou escolher o melhor caminho para chegar aos fins que eu pretendo atingir. Então, essas 4 virtudes, todas elas repercutem diretamente sobre a cidade e todas elas são, portanto, as mais importantes. O método que Aristóteles vai usar, que vai ser a grande motivo de crítica por parte do Hobbes e também depois do Kant, né, é que Aristóteles vai dizer que a natureza do objeto determina o rigor que a gente pode alcançar sobre ele. E que os atos, intenções e ações humanas variam de tal maneira que nunca vai se chegar a um conhecimento rigoroso e que nesse campo não é possível uma demonstração. Então, no campo da ética, nós temos que nos valer da dialética, da discussão das opiniões vigentes na cidade. Nós tateamos em busca do bem. A dialética tangencia a verdade. Há uma passagem que ele compara o alvo da ética a um porco
de errar, mas dificilmente você atinge exatamente o centro. Então, você é um discurso que permanece em aberto, porque até que apareça um argumento contrário, vale enquanto eu consigo responder aos argumentos contrários. Ela tem o mérito de denunciar a contradição. Aquele que não consegue responder aos argumentos contrários revela a sua fragilidade e é então derrubado. Mas nós não temos nunca a garantia de que chegamos a uma verdade. Então, é um tatear, é um tangenciar, é um buscar permanente da verdade a partir da discussão das opiniões vigentes. Justamente esse ponto fraco da ética de Aristóteles, ela vai ser corrigido na escolástica quando o pensamento de Aristóteles é articulado a uma verdade religiosa, a uma verdade de fé, a uma lei divina, a uma intenção divina, que então dá uma base incontestável à lei natural, de tal maneira que a lei revelada, a lei divina, a autoridade da igreja, a autoridade da fé vai sustentar essa ética e vai corrigir, digamos assim, o pensamento medieval, vai corrigir essa falha do pensamento aristotélico, que nos leva a nos aproximar da verdade, e aí vem a revelação e completa essa busca. Tem a resposta que, pelos meios meramente humanos, a gente não conseguiria alcançar. Bom, desculpa, eu estou com o resto de gripe e aí a voz está fraquejando mesmo. Bom, o que acontece? Quando nós temos a virada da Idade Média para a Idade Moderna, é toda uma reversão da perspectiva que ocorre. Não só a Terra ocupa mais o centro do universo, não só Galileu, mas toda a física aristotélica está errada. Toda a ciência que tinha sido considerada como verdade há 20 séculos, à medida em que os europeus vão se apropriando dela, de repente é destituída de base. A desperta do novo mundo, a reforma protestante, enfim, são tantas as ocorrências no final da Idade Média, que tudo aquilo que representa o pensamento tradicional, a autoridade, a tradição, Aristóteles, a escolástica, acaba sendo alvo de uma crítica ferrenha por parte do Hobbes. Ele se apresenta como um anti-Aristóteles, não aceita uma ética que seja baseada simplesmente em opiniões, na discussão de opiniões, que apenas tateia em busca do seu objeto, mas se propõe a encontrar um método tão seguro quanto o método da ciência para poder instaurar uma nova ética sobre novas bases. Ele vai dizer: aquilo que foi escrito até hoje pelos filósofos morais e nada avançou no conhecimento da verdade. Entre os autores daquela parte da filosofia, nunca houve um que adotasse um princípio adequado para tratar. Tem outra parte que ele diz que os escolásticos usam palavras vazias, que eles não sabem do que estão falando, que eles simplesmente repetem um discurso já feito, que é como se eles fizessem
uma soma que o resultado é correto, mas que as parcelas estão todas erradas. Então, com isso, o erro foi sendo transmitido pelas gerações afora, sem que ninguém tivesse parado para suspender essa crença e começar sobre novas bases. É a proposta de Descartes. Descartes também tinha se proposto a fundar uma ética com o método geométrico, mas não cumpre essa promessa. Ele acaba ficando numa moral provisória, obedecer às leis e aos costumes do meu país e tal, e não sai disso. E Hobbes, então, pretende levar adiante essa proposta, essa promessa de Descartes. A gente sabe que os dois foram contemporâneos, participavam do mesmo círculo de estudos em torno do Padre Vercel em Paris. Hobbes faz críticas às meditações, capítulos das meditações de filosofia primeira que o Descartes escreve, né? Os dois têm uma convivência e têm uma discussão em comum em torno justamente do método matemático, do método geométrico, né? E Hobbes resolve aplicar isso ao campo da ética. Só que o ponto de partida dele não é mais o cógito, não é a ideia clara e evidente. O ponto de partida dele é a evidência de uma vivência, de uma experiência. Tá? Ele se propõe a ler em si mesmo o gênero humano. E essa leitura revela que aquilo que o homem ambiciona mais do que tudo não é nem a felicidade, é simplesmente a sobrevivência. E o direito fundamental do homem não é a busca da felicidade, o direito fundamental do homem